Dá para ouvi-lo falar de sorte. Sorte tinha o Rafa Nadal, metia todas dentro e o outro mandava para fora, que azar. Não, sorte não, eram horas e horas de treino. Por isso digo que no esporte há sorte. De La Fuente, ele é o técnico da seleção espanhola, finalista da Copa do Mundo. E neste trecho, ele fala sobre como não acredita muito em sorte no esporte. Para ele, tudo é treino, é repetir os movimentos até se aprimorar de forma constante. São as horas e horas e horas de esforço que exigem para chegar ao mais alto nível. Ele conhece essa diferença como poucos pela carreira que construiu. E eu queria mostrar para vocês como ele realmente chegou até aqui. Pois é, eu fui de tudo. Não foi um sonho porque eu nem sequer sonhava com isso. Sou um homem muito prático, vou dia após dia querendo me superar. O que fiz hoje, quero fazer melhor amanhã e assim por diante, e mais, e mais, e mais. E o que acontece é que esse mais, e mais, e mais. Aqui ele fala dessa mentalidade de que assumir o comando da Espanha nunca passou de verdade pela cabeça dele. Seria quase um sonho. O que ele tinha na cabeça era uma estratégia simples e teimosa. Ser um pouco melhor hoje do que era ontem, um pouco melhor amanhã do que hoje, e aí acordar e fazer de novo, e é isso que te leva no fim aonde você quiser chegar. Isso me lembra uma palestra do Steven Bartlett, aquele do famoso podcast Diary of the CEO, que ele deu em São Francisco no fim do ano passado, e eu estava lá presente. Ele disse, o resto do mundo está focado nas grandes coisas, aquelas bacanas que querem fazer, mas nunca fazem. Nós estamos focados nas melhorias de 1% que estão ali no chão, na nossa frente, e não é rebaixamento nenhum se abaixar para pegá-las, mas fazer isso todo santo dia, dia após dia. E isso me trouxe exatamente esse mesmo sentimento. Eu não tive treinador até os 15 anos. Ou seja, éramos nós, não eu. Era todo o nosso ambiente, todos nós que nos dedicávamos ao esporte. A gente se virava sozinho, era duro. Era horrível jogar na rua, contra uma parede, contra um muro, naquela época. E a gente fazia partidas que não acabavam nunca. Com 10 ou 12 anos, você já jogava contra os de 18. Não existia reclamação. Alguém chegava, te dava porrada e te jogava no chão. Você tinha que levantar, porque se reclamasse no dia seguinte não te deixavam jogar. Então foi aí que começou. É aqui que essa dureza foi forjada. Ele conta que no começo não havia nada para jogar, você jogava contra a parede. Depois, aos 10, 12 anos, ele enfrentava caras de 18 que chegavam empurrando ele no chão, meio que humilhando, e você só tinha que levantar e jogar. Porque se reclamasse, simplesmente não era escalado de novo. Então você cai, levanta e fica de boca fechada, por mais injusto ou doído que aquilo parecesse naquele momento. Entrar na moda, que era o setor em que a sua família estava envolvida em determinado momento. Sim, porque quando parei de jogar, eu não tinha certeza se queria ser treinador. Larguei o futebol de um jeito muito drástico. Disse, vou me aposentar do futebol de um dia para o outro, e não sabia o que iria fazer logo em seguida. Encerrei minha carreira e como tínhamos um negócio de família e eu gostava muito de moda, por um momento pensei em ficar nesse mundo, no negócio da família, na moda. Mas aí, por circunstâncias da vida, voltei ao futebol graças a um companheiro de equipe. E até hoje comecei passo a passo, passando pelas etapas, como eu digo. Vi que fui gostando, gostando, gostando e seguimos nisso. De novo aquele tema ritmado, melhorar, 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 gostar, gostar, gostar. Ele parece ter uma abordagem bem incremental, em que diz, olha, eu trabalho no dia a dia. Exatamente o que a gente acabou de falar. E isto também é fascinante. Ele quase não voltou ao mundo do futebol porque estava pensando em entrar no negócio de moda da família, que por acaso é outra das paixões dele. Fantástico. Uma visão fascinante da trajetória dele.
Acho que a próxima coisa em que quero focar é algo que muita gente talvez nem saiba. Houve um período em que ele passou por um longo tempo de desemprego. Deixa eu colocar este trecho. Desde então, foram 18 meses desempregado. Você diria que foi o período mais difícil que viveu como treinador e como pessoa? Sim, sim, sim. 18 meses sem trabalho, com 3 filhos, vendo mês após mês passar, passa um ano e o seguro-desemprego começa a se esgotar. E, acima de tudo, eu me vi fora do círculo dos treinadores, sem nenhuma forma de entrar. Foram tempos muito difíceis, que eu aproveitei para me formar mais, para viajar mais do que nunca. Rodei a Espanha inteira observando todos os treinadores, juntando informação. E então tive uma série de circunstâncias e uma notícia, um anúncio. Você não vai acreditar, eram 2 linhas. A seleção, as categorias de base procuram um treinador. E foi aí que a luz se acendeu para mim. Em outra circunstância, eu teria só lido o jornal. Mas naquele momento, eu sou católico e tenho fé, acredito que as coisas não acontecem por acaso e ali havia um sinal para eu ligar. E pronto. De La Fuente estava desempregado. Foram 18 meses sem trabalho, 3 filhos em casa, o seguro-desemprego minguando e prestes a acabar. Ele não tinha como voltar a treinar. E aí ele vê um anúncio minúsculo, quase como nos classificados. É aqui que a gente vê um vislumbre da fé dele, dessa crença forte de que as coisas não acontecem por acaso, de que às vezes você está recebendo um sinal para fazer alguma coisa, que às vezes as oportunidades aparecem para você, e que, na visão dele, boa parte do que aconteceu na carreira dele foi providência divina. É isso, mas eles já sabem como eu penso. Entram na sala para me dar um parecer e eu digo, eu já vi. Pergunto, foi bom ou ruim? A pessoa diz, não foi bom. E eu digo, não quero saber. Fica assim mesmo. A noite depois da Escócia. O ponto aqui é que ele costumava ler, assistir e ouvir tudo, e em certo momento basicamente parou de fazer isso. Quis ter liberdade para tomar as próprias decisões. E isso me leva de volta àquele outro vídeo que fizemos sobre o Thomas Tuchel, o técnico que trabalha na Inglaterra, que não quer ficar lendo nem assistindo ao que os outros dizem sobre o time, porque confia no próprio instinto e quer trabalhar com a equipe dele, incluindo a comissão técnica, em vez de ler conselho ou opinião de estranho qualquer. Se ele vai errar em algo, quer que seja um erro dele, sem nenhuma voz de fora plantada na cabeça sobre aquele assunto. E você teve 2 mensagens que manteve do começo ao fim. Uma era a família e a outra era a base. E para além do lado futebolístico de que você fala agora, neste momento histórico, quando daqui a muitos anos você olhar para trás como selecionador, do que vai se orgulhar mais? Do seu legado, a família e a base. A base, Antônio. Como te disse quando cheguei, uma das minhas forças é justamente o conhecimento da base, dos jogadores, o que acho muito importante. Eu faço isso como o resto da comissão e outros selecionadores, mas por quê? Porque a gente trabalhou com eles, vem trabalhando com eles há muito tempo e conhecemos o presente e o futuro do futebol espanhol como poucos. Não sei se mais, mas com certeza tanto quanto ou mais que os outros, sei lá. Antes da seleção principal, De La Fuente passou anos dentro das categorias de base da federação, subindo de faixa etária, vencendo títulos europeus no Sub-19 e no Sub-21. Guarda isso porque vamos voltar a essa história do Sub-21 daqui a pouco, e ainda a prata olímpica em Tóquio. Então a força dele, segundo ele mesmo, é sempre conhecer a matéria-prima. Tendo trabalhado tanto tempo com esses jogadores, ele tinha o mapa completo das bases do potencial do futebol espanhol. Não só os jogadores do topo, mas os que estão surgindo dentro do sistema. Isso me lembra até o jeito que funciona no Japão, onde cada jogador é acompanhado. Claro que ele não está dizendo que era isso que acontecia, mas ter estado ali na trincheira o preparou como talvez ninguém
para levar essa experiência, esse conhecimento, essa espécie de visão de raio-x sobre o potencial de toda a nação para o cargo maior. País e no esporte, e no futebol em especial, a gente andou de cabeça erguida, conquistou e com certeza vai conquistar mais êxitos. Quando assumi a seleção em 2022, eu disse na apresentação que adoraria resgatar o espírito de 2010, quando todo mundo, a Espanha inteira, se sentiu orgulhosa de ser espanhola. Aquela unidade, aquele elo entre todos os torcedores, os grandes torcedores e os mais casuais. Gente que só se sentia orgulhosa de ser espanhola porque a seleção tinha ganhado, tanto lá em 2010. Repara no que ele diz. Quando assumiu o cargo, ele falou que queria reunir o país de novo, do mesmo jeito que se sentiram lá em 2010. Ele não cita um troféu, não cita um torneio. Ele só diz, do mesmo jeito que aquele momento uniu o país inteiro, tanto os torcedores fanáticos por futebol quanto as pessoas comuns que mal acompanham. É essa mesma filosofia que os move. E mesmo agora, você vê essa motivação de querer unir o país em torno de um senso comum de conquista, de ambição, de superação, e até no fato de terem chegado até aqui, a final da Copa do Mundo. Para além de ter ganhado o título, que logicamente é o que dá brilho a todo o trabalho, ao trabalho na sombra durante tantos meses, mas o que mais te satisfaz é ter sido fiel a uma ideia. O caminho que percorremos e como percorremos para chegar com chances de ser campeão numa final muito difícil, diante de rivais enormes como os que tivemos que superar durante todo o torneio. O próximo trecho é mais recente, gravado depois que eles venceram a Euro 2024. E dá para ouvir uma confiança diferente na voz dele, para além do título, que obviamente é o prêmio máximo. Aqui você o vê falando da satisfação que vem de permanecer fiel à ideia, à estratégia, ao caminho que eles tinham traçado. E apesar de um torneio muito difícil e de uma final muito difícil, o fato de terem conseguido levar até o fim. Ontem você esteve no telejornal e minhas colegas do cabeleireiro, da maquiagem, me disseram: de cabelo pouca coisa. De cabelo pouca coisa, mas elas estavam atentas e me disseram que ontem você surpreendeu a todos de tão em forma que está o selecionador. Como é que o selecionador se cuida? Ele que, nesse processo de amadurecimento que você nos conta, evoluiu em muitas coisas e acho que até faz jejum de vez em quando. Em que momento pessoal está agora o técnico da seleção espanhola? Pois no melhor momento da minha vida, e em muitos aspectos, todos os aspectos. Em maturidade, que é muito importante, em saber o que você quer, em saber lidar com qualquer cenário que possa aparecer, em tentar estar, saber estar à altura daquilo que a gente representa. Como ele é, e claro, ele passou por trechos difíceis na vida, inclusive aquele período de desemprego em que não sabia como seria o futuro dele. Mas agora ele parece ter esse senso de satisfação e contentamento. Sabe o que quer, sabe se posicionar diante de qualquer coisa que o cargo lhe jogue. E dá para ver isso refletido até no jeito como ele fala e se porta. A minha equipe, o meu país, eu sou feliz, sempre fui feliz. Acho que você já me ouviu dizer mais de uma vez. Quando peguei o Sub-19, estava feliz com o Sub-19. Peguei o Sub-21, às vezes você fica menos feliz, mas no geral, sempre fui feliz. Em certo momento, sim, você precisa de um pouco de reconhecimento por aquilo que conquista depois, mas também é legítimo pedir um pouco de carinho.
Sempre tive, mas é verdade que às vezes você quer um pouco mais e estou falando de carinho. Felizmente eu tive, mas insisto, é legítimo querer mais. Agora estou cheio de satisfação, reconhecimento, carinho, apoio. Ou seja, seria injusto e eu não sou se eu exigisse algo a mais. Sou feliz porque tenho tudo o que quero. 2 pontos que eu quero destacar aqui. O primeiro é quando ele diz: olha, quando eu treinava o Sub-21, eu era feliz e sou feliz agora. E acho que isso é uma coisa fantástica de internalizar. Porque muitas vezes a gente cai naquela mentalidade, e tem outras entrevistas que eu vi de outras pessoas, que eu destaco em outro vídeo, em que a felicidade só viria quando você conquistar alguma coisa, ou só se você estiver num certo nível, só se ele estiver comandando a seleção. Mas é importantíssimo pegar o que ele disse. Eu era feliz treinando o Sub-21, sou feliz agora treinando a seleção espanhola, e serei feliz amanhã se estiver treinando o Inter Miami ou sei lá o quê. Algo mais à frente na carreira dele, ou seja, praticar o contentamento ao longo de toda a carreira, onde quer que estivesse. De novo, aquela ideia de contentamento diário e de melhorar um pouco a cada dia, sem ficar tão fixado numa meta futura, numa ideia lá na frente, parece ser boa parte de como ele mantém a cabeça no lugar. Aqui é também onde ele, sendo uma pessoa tão contida, que se porta de um certo jeito, com uma certa estatura e postura, admite que faz bem sentir o carinho e o cuidado das pessoas. E ele claramente está sentindo isso agora, está num lugar bem feliz com isso. Então esse é o arco do Luiz de La Fuente, um menino que cresceu numa cidade onde nunca imaginou que isso aconteceria, alguém que passou pelos próprios desafios e que acredita profundamente na fé. 3 coisas se destacam para mim aqui. A primeira é a convicção clara dele de que você não deve entregar o seu poder à sorte. Ele acredita em exercer o seu direito ao livre-arbítrio e à determinação. Treino, treino, treino. Como você se dedica ao ofício de um jeito tão grande que reduz ao máximo o papel que a sorte pode ter nisso. A segunda é essa ideia de praticar o contentamento e a felicidade onde quer que você esteja. Seja treinando um time de colégio ou a seleção nacional, você tem que praticar o contentamento na fase de vida em que está agora. Senão, mesmo que consiga aquilo que tanto quer, você não vai ser feliz porque não treinou esse músculo do contentamento. E a terceira coisa, que eu acho super importante, é buscar ser melhor sem colocar expectativas absurdas sobre si mesmo em relação ao que dá para conquistar em pouco tempo. Repetidas vezes a gente o vê falando dessa ideia de: peguei esse trabalho e fui gostando e segui em frente. Ou quis esse objetivo e fiz dele uma filosofia de escolher algo e ir melhorando e melhorando e melhorando. E, de novo, acho que é esse incrementalismo que faz a gente compor resultados ao longo do tempo. Mas aí está o desafio e o nó da questão. A gente passou por tudo isso usando um produto que a gente construiu, chamado Skin. Ele te ajuda a desmontar qualquer conteúdo longo. E se você baixar a nossa extensão do Chrome, que dá para pegar em Skin Plus/Chrome, você pode fazer isso com qualquer vídeo do YouTube. Me conta o que você achou, manda seu feedback e me diz se tem outras personalidades que você gostaria de ver. And let me know if there's any other personalities that you'd like us to cover next.